O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, passou por sua 8ª cirurgia neste Natal. A sua 8ª cirurgia desde a facada que ele levou em Juiz de Fora em 2018. Agora, os médicos vão avaliar a resposta do organismo de Bolsonaro antes da decisão de procedimento para soluços. Levi, o ex-presidente estava com um rompimento na região abdominal, o que gerou a hérnia, sendo necessário colocar uma espécie de tela para proteção dos órgãos daquela região. Como foi essa cirurgia? Pois é, Léo, foram cerca de 3 horas e meia de cirurgia no dia de ontem lá no Hospital Death Star, em Brasília, que fica perto ali da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde novembro o ex-presidente Jair Bolsonaro, fica a cerca de 2 quilômetros de onde o ex-presidente está preso. E aí, de acordo com a equipe médica, né, que é comandada pelo cirurgião Cláudio Birolini, que acompanha o ex-presidente aí já há algum tempo, e também o cardiologista Brasil Caiado, essa cirurgia era necessária para corrigir uma chamada hérnia inguinal, que é quando um tecido escapa ali do abdômen por uma fresta. No caso de Bolsonaro, isso aconteceu nas duas virilhas, na virilha direita e na virilha esquerda. No caso da virilha direita, foram detectados até pequenos pedaços do intestino dele que teriam escapado por ali. É um quadro relativamente comum até entre homens idosos e que em alguns casos pode ser tratado até sem a necessidade de cirurgia, mas isso eventualmente pode agravar o risco de uma piora no quadro e nesses pequenos vazamentos aí também. Então, até por isso, os médicos e depois com a perícia da Polícia Federal atestaram que seria de fato necessária a intervenção cirúrgica. A cirurgia, de acordo com o que foi publicado ontem, aconteceu de forma sem maiores intercorrências, né? Isso foi até anunciado pela própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e agora o ex-presidente segue internado lá no hospital por mais alguns dias. A gente tem uma fragilidade dessa região abdominal do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Levi? Porque desde a facada ele já fez outras cirurgias também para correção de hérnia, né? O tecido ali do abdômen está tão fragilizado que não consegue segurar o intestino, outros órgãos, acaba se rompendo, vazando ali para a parede do abdômen, o que gera essa hérnia, e é por isso que os médicos colocam essa tela de proteção para ver se o organismo consegue se recuperar. Mas a gente tem que lembrar também que Bolsonaro é um idoso de 70 anos de idade, né? O que também acaba dificultando se não tiver um repouso ali rigoroso, né? Pois é, e se a gente pensar que a facada foi ali em setembro de 2018, são aí pouco mais de 6, 7 anos com seguidas cirurgias, né? Essa foi a 8ª intervenção cirúrgica, e por mais que todas essas cirurgias foram bem sucedidas, cumpriram ali com o que era necessário, mas ainda mais para uma pessoa idosa, né, nessa faixa de idade, o organismo acaba tendo algumas pequenas sequelas. Então a gente vai tendo essa necessidade aí de Bolsonaro, e Bolsonaro está com um estado ainda mais fragilizado depois que foi preso, né? Todos os que visitam o ex-presidente tem relatado que ele está muito abalado emocionalmente com toda essa situação, e claro que isso agrava também a saúde física da pessoa. E como o Levi disse, logo após a cirurgia, a Michele Bolsonaro fez um post nas redes sociais, e que a gente vai trazer para você agora o que disse a ex-primeira-dama. Primeiro ela colocou aí uma imagem mostrando a equipe técnica que trabalhou durante as 3 horas e meia de cirurgia do ex-presidente, e ela colocou uma frase dizendo o seguinte: cirurgia finalizada com sucesso, sem intercorrências. Agora é aguardar o retorno da anestesia. Ou seja, ela postou imediatamente após a cirurgia. Bolsonaro foi encaminhado para o quarto e a Michele fez esse post. Logo na sequência, ela fez uma outra postagem nos stories nas redes sociais, mostrando também já um boletim médico mais completo. E a gente tem então a ex-primeira-dama dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido no dia de hoje, dia 25, à cirurgia de hemiorrafia inguinal bilateral
unilateral por via convencional. O procedimento foi realizado conforme o previsto, sem intercorrências, e deverá seguir aí os resultados, os cuidados pós-operatório, incluindo anestesia, fisioterapia motora, prevenção de trombose venosa. No momento, Bolsonaro encontra-se em otimização do tratamento clínico dos soluços, devendo ser reavaliada a necessidade de procedimento já nos próximos dias. Levi, Bolsonaro, ele está então em constante avaliação e, se a internação for prolongada, ele pode passar a virada do ano novo no hospital, né? Porque os médicos disseram que ele precisa de um repouso de internação de 5 a 7 dias. Pois é, lembrando que Bolsonaro foi internado na quarta-feira, no dia 24, portanto, depende aí da evolução desse quadro dele, né? Como a cirurgia foi bem sucedida, então pode ser um indicativo de que ele não fique tanto tempo assim, de que ele saia talvez até o dia 31, né, se for mesmo cumprido esse prazo aí de 7 dias que foi pré-determinado pela equipe médica, né, pode ser que ele não tenha que passar a virada do ano no hospital, que ele passe na superintendência da Polícia Federal. Mas vai depender aí, até porque é possível que Bolsonaro tenha que fazer ainda um novo procedimento nesse tempo em que ele está lá no hospital, até porque tem também essa questão dos soluços que o presidente tem lidado aí nos últimos meses, inclusive, né? E a gente, Levi, não vai ter dessa vez imagens, aquelas imagens, né, do Bolsonaro caminhando pelo hospital, dos filhos fazendo postagens dele recebendo visitas, porque as internações anteriores foram antes da condenação por tentativa de golpe e agora é uma situação diferente, né? Exatamente. É um quadro também que, pelo que os médicos falam, né, requer um pouco mais de cuidado. E também tem essa questão de que antes por exemplo, o ex-presidente, ele está num quarto em que ele está escoltado por agentes da Polícia Federal, que tem sido até motivo de reclamação ali da família, dizendo que haveria um excesso desses agentes da Polícia Federal cercando o quarto onde está Bolsonaro. Então, dessa vez ele não tem essa opção de caminhar ali pelos corredores, ele pode caminhar eventualmente, né, se a equipe médica achar que ele está liberado para isso, ele pode caminhar ali dentro do quarto, mas não percorrendo ali outras instalações no hospital. Então é possível que a gente não tenha mesmo dessa vez esses vídeos aí que a família tem publicado. E falando sobre isso, o filho Carlos Bolsonaro, aliás, reclamou dessa escolta no hospital, né? Desse cerceamento de liberdade dentro do próprio hospital, como disse Carlos Bolsonaro. A gente tem essa postagem do filho do presidente dizendo o seguinte, que está acompanhando a internação para a 8ª cirurgia decorrente da tentativa de assassinato contra o presidente Jair Bolsonaro, praticada aí por, segundo Carlos, um aliado de Lula. Aí Carlos Bolsonaro diz o seguinte: confesso que desta vez o número de policiais mobilizados para acompanhar o procedimento a toda a movimentação já ultrapassa qualquer limite que qualquer ser humano consideraria razoável. É algo absolutamente inacreditável e constrangedor. É impossível não se perguntar como um homem de 70 anos consegue resistir a praticamente uma cirurgia por ano, além de tudo que vem sentido submetido desde a primeira tentativa de tirar-lhe a vida. De ontem para hoje, ele está dizendo o seguinte: do dia 24 para o dia 25, chegaram ao absurdo de proibir o acompanhamento até com relógio no pulso, mantendo uma rotina de restrições que todos já conhecem e que se repete dia após dia. Carlos Bolsonaro, em momento algum, cita ali o ministro Alexandre de Moraes, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal, mas ele está se referindo, obviamente, à determinação do STF de que não pode usar celulares durante esse período de internação. Os filhos e a esposa de Bolsonaro têm acesso ao quarto, mas sem uso de celulares e, como o Carlos disse, até mesmo sem relógio de pulso. Ou seja, porque a gente sabe também que esses relógios são altamente tecnológicos, têm acesso ao WhatsApp e tudo mais, né, Levi? Pois é, isso até tem sido uma estratégia usada muito pelo senador Flávio Bolsonaro também, né, por outros membros da família quando dão entrevistas, de não citar nominalmente Alexandre de Moraes ou algum outro ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer outra autoridade. O Flávio, por exemplo, falar a pessoa que está tendo que lidar
que está tomando as decisões, eu espero que tenha um pouco mais de bom senso, de sensibilidade, tentando usar um tom um pouquinho mais moderado também do que a gente vê às vezes nas próprias redes sociais da família. Tem sido uma reclamação, e não é de agora, né? Desde a prisão domiciliar de Bolsonaro, que os filhos e a esposa reclamam das condições, também alguns parlamentares que visitam o ex-presidente também têm batido nessa tecla para reforçar esse discurso da oposição e da ala mais bolsonarista de que Bolsonaro não estaria tendo as condições ideais para uma pessoa idosa ali na superintendência da PF. Às vezes até com um pouco de exagero, né? Outro dia o deputado Paulo Bilinski, da oposição, ele visitou Bolsonaro na superintendência da PF e disse que nenhum preso no Brasil está em condições tão subhumanas quanto o Bolsonaro. É um exagero, né? Pelas condições que a gente sabe dos presídios brasileiros, mas a oposição tem insistido nesse discurso. A gente tem uma situação, então, falando sobre o que pode acontecer com Bolsonaro já nos próximos dias, porque, de acordo com os médicos, o ex-presidente tem de 15 a 40 soluços por minuto. Então, até segunda-feira, dia 29 de dezembro, se essa cirurgia realizada ontem, no dia 25, não melhorar esse quadro de Bolsonaro, um novo procedimento será realizado pelos médicos. É surpreendente, assim, eu diria talvez até assustador você dizer que uma pessoa tem 40 soluços por minuto, né, Levi? Pois é um dado que impressiona mesmo. Sobre essa questão dos soluços, os médicos de Bolsonaro, né, isso foi até verbalizado pelo Cláudio Birolini nesses últimos dias, estão optando a princípio por um tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia, antes para ver se melhora nesses próximos dias a questão dos soluços de Bolsonaro ali mesmo no hospital. Caso até esse fim de semana esse quadro não melhore, aí sim vai ser necessária uma intervenção em um nervo, possivelmente na segunda-feira, num nervo frênico, né, para que haja uma intervenção mais forte para melhorar essa situação do ex-presidente com relação aos soluços. A gente tem aí o nervo frênico que liga justamente o cérebro, né, ali na medula espinhal do cérebro, e vai até o diafragma. E esse nervo frênico, de acordo com os médicos, a gente não é especialista em medicina, mas ele atua diretamente no controle da dor, da respiração. Então tudo que força a respiração, essa parte especialmente do pescoço, o nervo frênico, ele atua no diafragma, por isso que ele gera soluço como uma tentativa de fazer algum tipo de desobstrução ou até mesmo de aliviar a dor. O que os médicos dizem que vão fazer? Vão anestesiar esse nervo frênico para que ele pare de atuar em cima do diafragma e assim os soluços cessariam. Vamos ver se esse procedimento vai ser necessário e se ele vai funcionar. Pois é, e o bloqueio do nervo frênico, que é o nome desse procedimento, né, ele é considerado até mais invasivo do que a cirurgia que Bolsonaro fez ontem ali para corrigir esses vazamentos na virilha. O cardiologista Brasil Ramos Caiado, né, que acompanha o presidente, ele até disse, eu vou abrir aspas aqui para ele, o bloqueio tem um enorme benefício? Tem, mas se nós pudermos resolver de forma clínica, para ele é mais seguro. A gente tem uma sonora falando sobre a cirurgia. Vamos acompanhar a sonora. O procedimento cirúrgico realizado hoje transcorreu de acordo com o previsto, que foi uma hérnia inguinal bilateral dos dois lados. Então o presidente tinha uma hérnia que a gente chama do tipo misto, era uma hérnia direta e indireta, do termo técnico, foi corrigida, foi feito um reforço da parede abdominal, foi colocada uma tela de material plástico que é o polipropileno. O procedimento transcorreu sem nenhuma intercorrência, ele tomou anestesia geral, ele já está acordado, já está no quarto, inclusive. Agora, no pós-operatório imediato, ele deve se alimentar. E agora, nesses próximos dias, os cuidados serão voltados à analgesia, fisioterapia, profilaxia de tromboembolismo venoso e etc.
Então a gente tem a fala da equipe médica de Bolsonaro destacando, né, Levi, o que a gente dizia sobre esse estado de saúde delicado dele. E tudo isso pode reforçar para os argumentos da defesa para um pedido de prisão domiciliar. A gente teve nessa semana passada o general Augusto Heleno, que também foi condenado nesse mesmo inquérito da tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal, que conseguiu prisão domiciliar ao comprovar que tem aí um diagnóstico de Alzheimer. A defesa agora vai bater nessa tecla de que Bolsonaro também precisa ir para casa, né? Exatamente, mas isso não é precisamente uma novidade também. Nas últimas semanas, o ministro Alexandre de Moraes tem rejeitado alguns pedidos da defesa de prisão domiciliar, desde que foi decretada a prisão dele ali no dia 22 de novembro. E aí, um dos argumentos de Moraes, por exemplo, é que Bolsonaro ele dispõe ali na cela dele de uma equipe médica de prontidão durante 24 horas. Bolsonaro também, a equipe médica dele, né, a mesma que acompanha hoje, tem acesso à cela dele na superintendência da PF a qualquer momento, sem necessidade de autorização judicial prévia. Então, o que Moraes vem argumentando é que Bolsonaro ali na prisão tem tido toda a assistência médica necessária, também tem recebido os medicamentos que ele precisa, a comida dele tem sido enviada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e aí, no caso de um quadro um pouco mais grave, como a gente viu nos últimos dias, ele tem hospitais muito próximos ali. A região hospitalar ali de Brasília, com alguns dos melhores hospitais da capital, fica muito próxima da superintendência da PF. Então, eu acho que a perspectiva é que, apesar desses novos pedidos que devem vir da defesa, Alexandre de Moraes continue mantendo essa postura de não ceder a esses pedidos de prisão domiciliar. Aguardamos então as próximas decisões, até porque depende também de outros exames que serão realizados.